Muito bem, então vamos lá. Pessoal, então, o último conteúdo nosso aí foi a lista número 5 de exercícios. Alguém conseguiu fazer algum exercício? Alguém tem alguma dúvida? Posso responder algum aqui? Vou escrever alguma coisa aqui. Bom. Então, vamos lá, vamos responder aqui. Então, aqui, ó, exercício número 1 aqui, ó, para calcular resistência total do circuito, né? Então, esse aqui do meio, ó, eu tenho 4 resistores, ó, os 4 de valor igual a 2 ohms. Então, né, quando você tem resistores iguais, né, você pega o valor da resistência e divide pela quantidade. Né? Então, 2 dividido por 4, né? Os resistores são de 2 ohms, 2 dividido por 4, 0,5 ohms. Tá? Ou 500 miliohms. Ok? Então, aqui, ó, a gente não precisa fazer aquele série de cálculos lá para chegar no resultado final, somente por análise, né? Já tinha passado para vocês. Muito bem. Ó, o próximo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, resistor de 6 aqui, 6 e 6, né? Ó. Então, esses 3 resistores aqui, ó, vai ser 6 dividido por 3. Então, esses 3 resistores equivalem a um resistor de 2 ohms. Né? Então, o circuito redesenhado ficará assim, ó. Então, aí vai ficar esse aqui de 9 ohms, esse aqui de 72, né? E um resistor de 2 ohms, né? Que a gente já fez a simplificação. Aí, a partir daqui, tem que ser feito lá toda aquela regrinha do paralelo, né? Então, primeiro vamos colocar aqui, ó, 9 com 72 paralelo com 2, né? Como que vai ficar? 72 vezes 2 dividido por 72 mais 2. Isso aqui dá, cadê minha calculadora? Então, 72 vezes 2 igual a 144 dividido por 74. Né? 1,94, 1,95, 1,95 ohms. Aí agora eu pego esse 1,95 e faço em paralelo com o resistor de 9 ohms, né? Então vai ficar, a resistência total vai ser 9 vezes 1,95 dividido por 9 mais 1,95. Alguém chamou. Beleza. Deixa alguém escrever alguma coisa aqui que eu não li. Aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó. São 9 vezes o meu último resultado, que é 1,95, eu não preciso digitar novamente, dividido por 9, mais o último resultado também, que é 1,95, igual 1,6 ohms. Então, todo esse paralelo aqui, ó, vai dar um RT de 1,6 ohms. Dúvidas? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer o 2 aqui, ó. Determina os valores de R1, R2 e R3, né, do circuito abaixo, sabendo que, ó, R2 é igual a 2 vezes R1. E R3 é igual a 2 vezes R2.
E a resistência total, resistência RT, é igual a 16K. 16K. Então, vamos colocar aqui, ó. R1, eu não sei o valor. R2 é igual a 2 vezes o R1. E o R3 é igual a 2 vezes o R2. Né? Só que aqui no R3, eu vou substituir esse R2 aqui, ó. E o R2, ele vale o quê? Vale 2 vezes R1. Né? Então, aqui o R2, o R3 vai ficar 2 vezes, aí o R2 vale 2 vezes R1, vai ficar 2 vezes 2 vezes R1. Então, o R3 é igual a 4R1. Agora está todo mundo em função de R1. Né? 4R1. Aí, o que eu faço aqui agora para simplificar? Eu vou fazer o paralelo de R2 com R3. E depois eu faço o paralelo com R1. Né? Ou posso fazer também um paralelo R1, R2, depois com R3. Vai dar o mesmo resultado. Então, vamos fazer aqui, ó, R1 paralelo a R2. Não, mas R1 eu não tenho o valor de R1, não tem como. Tem que ser R2 paralelo a R3 mesmo. Então, R2 paralelo a R3. Então, vai ser R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Isso aqui vai ser o quê? O R2, 2 vezes R1 vezes o R3, ele vale o quê? 4, vezes R1. 4 vezes R1. Dividido por 2R1 mais 4R1. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes R1 vezes 4R1. Aí eu multiplico 2 vezes 4, que vai dar 8. E R1 vezes R1 vai dar R1 ao quadrado. R1 elevado a 2. Tá? 2R1 mais 4R1, 6R1. Então, fica assim, ó. 8 vezes R1 ao quadrado, dividido por 6 vezes R1. Então, vejam aqui o seguinte, ó, se eu tenho um número aqui elevado ao quadrado e o outro número 100 elevado a 1, né, eu consigo subtrair aqui os expoentes, tá? Porque, um exemplo, ó, eu tiver aqui, ó, 3 elevado a 2 dividido por 3, né? 3 elevado a 2 é 9, não é isso? 3 vezes 3, 9. Dividido por 3 vai dar 3, né? Pelo 3 aqui embaixo. Então, se eu eliminar aqui esse 2 aqui e eliminar esse 3 aqui embaixo, né? Fica o mesmo 3, né? Então, aqui eu posso eliminar aqui esse R1 ao quadrado e eliminar esse R1 aqui de baixo. Então, vai ficar 8 vezes R1 dividido por 6. Isso aqui é o valor do paralelo. 8 vezes R1 dividido por 6. Alguma dúvida até aí? Vamos lá, então vamos seguir. Então, agora, eu consigo fazer o paralelo com o R1, né? Eu simplifiquei o R2 e o R3, tem o meu resultado aqui, e vou fazer o paralelo com o R1. Então, a resistência total vale R1 vezes 8 dividido por 6 vezes R1. Se vocês quiserem, vocês podem fazer 8 dividido por 6 aqui, tá? Vai dar 1 ponto alguma coisa. Eu vou deixar aqui para simplificar o cálculo. Dividido por R1 mais 8 dividido por 6 vezes R1. Aí isso aqui vai dar o quê, ó? R1 vezes R1 vai ser R1 ao quadrado novamente, e o 8,6 vai ficar multiplicando novamente, né? Então vai ficar 8 sobre 6 vezes R1 ao quadrado, dividido aqui embaixo, ó,
Aqui, quando eu tenho uma soma com fração, eu tenho que fazer o MMC, tá? MMC. E se vocês estão lembrados disso aí, lá do curso terceiro colegial, isso eu acho que até antes, né? Ensino médio lá. Então, o MMC aqui vai ser o quê? Vai ser 6, né? Aí 6, aqui é 1, né? Então, 6 dividido por 1 é 6, vezes R1, 6R1. Né? Mais 6 dividido por 6 é 1, vezes 8R1, 8R1. Então, aqui embaixo vai ficar 6 mais 8, 6R1 mais 8R1 vai dar 14R1, 14 vezes R1, dividido por 6. Né? Aí o seguinte, ó, aqui em cima eu tenho uma divisão por 6, e aqui eu também tenho uma divisão por 6 aqui embaixo. Então, cortei aqui, dá para eliminar esse 6 e esse 6 aqui embaixo. Né? Vai ficar 8 vezes R1 ao quadrado, dividido por 14 vezes R1. Aí, novamente, né, ó, R1 ao quadrado dividido por R1, eliminei o 2 e eliminei esse R1. Vai ficar 8 vezes R1 é igual a 14. Opa, dividido por 14. Mas veja o seguinte, esse aqui é o valor da resistência total. A resistência total vale 8 vezes R1 dividido por 14. Mas a resistência total, ela é igual a 16. 16K. Então, o que eu faço? Eu igualo esse resultado aqui aos 16K. Vamos lá. Então, resistência total é igual a 8 vezes R1 dividido por 14. Mas a resistência total é igual a 16K. Então, 16K igual a 8 vezes R1 dividido por 14. Aí, esse 14 que está dividindo, eu passo ele para o outro lado do igual, multiplicando. Então, vai ficar 16K vezes 14 igual a 8 vezes R1. O 8 está aqui multiplicando, eu passo ele para o outro lado do igual, dividindo. Então, 16K vezes 14, dividido por 8. Vamos achar o R1 agora. Vou jogar na calculadora. 16 vezes o K, que é 10 elevado à terceira, vezes 14, dividido por 8. Isso aqui é igual a 28.000, ou 28 vezes 10 à terceira, 28 quilômetros. Então, o R1 é igual a 28 quilômetros. Né? Então, voltando aqui, ó. Opa. Deu uma travada agora. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza, que travou aqui, não sei por quê. Vai, computador, sexta-feira você não tá querendo, não, né? Travou mesmo. De jeito nenhum. Poxa. Você vai atualizar. Aqui. Muito bem. Então, aqui, ó, achamos R1 28K. Então, vamos voltar aqui, ó.
Então, R1, 28 kΩ. Aí, ó, o R2 é 2 vezes R1. Então, 2 vezes 28 dá 56. Então, 56 kΩ. Né? E aqui o R3, ó, é 4 vezes R1. Né? Ou 2 vezes R2. Vou fazer 2 vezes R2 que é mais fácil. 2 vezes 56 vai dar 112. Então, o R3 é 112 kΩ. Ok? Esse exercício 2 aqui é um pouquinho complicado. Mas sai. Algum ponto, alguma dúvida? João, Hamilton, Vanderlei, o Elcio, tudo tranquilo aí? Jean? Agora tá indo. Tá bom. Então, beleza, vocês têm que perguntar, pessoal. Tem que perguntar. Tá tranquilo, beleza. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer mais um aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Tem um da lista passada, que é o 18. A gente não tinha feito. Então, vamos lá, ó, o 18. Dois resistores, R1 e R2, de mesmo valor, ou seja, eles são iguais. Eles são ligados primeiramente em série e depois em paralelo. Então, eu tenho dois circuitos, ó. Então, eu vou ter um circuito aqui com resistores em série. Resistores em série. R1 e R2. E um outro circuito com resistores em paralelo. Qual que tem a maior resistência? Resistência total do circuito. Qual que vai ser maior? Alguém? Em série, né? Que vai somar. Em série sempre soma. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que cada resistor vale 1 ohm. 1 ohm. Não vai ser um número difícil da gente. Mas vamos ver aqui, ó, 4 ohm. 4 ohm. Então, aqui no insere, 4 com 4, o RT aqui igual a 8. Né? E aqui, 4 com 4, está em paralelo, né? São iguais dividido pela quantidade, o RT aqui vai ser igual a 2. Então, aqui de cara, ó, nós já vemos o seguinte, que a resistência total do circuito em série, ela é 4 vezes maior que a do circuito em paralelo. Né? Então, aqui, se os resistores são iguais, tem essa relação de 4 vezes. Então, vamos ver aqui as alternativas. Então, letra A. A potência da fonte, a potência exigida da fonte é a mesma nas duas situações? E aí, senhores, o que vocês acham? Tá certo? A potência, sim, né? Ó, vamos colocar uma fonte aqui, ó. Vamos colocar que eu tenho uma fonte aqui de 12 volts. E aqui também 12 volts. É a mesma fonte. Né? A potência eu posso calcular ela de tensão vezes a corrente, ou também tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, aqui eu tenho a resistência total. Para mim calcular a potência total, eu vou pegar a tensão total, elevar ao quadrado e dividir pela resistência total. Então, veja o seguinte, ó, se eu fizer o cálculo da potência aqui desse circuito em série, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar
a potência total aqui vai ser 12 ao quadrado, que é o V, dividido por 8. Agora aqui embaixo ó, vai ser 12 ao quadrado, dividido por 2. Né? Então, ó, o resultado dessas contas aqui vai ser diferente, né? Um vai dividir por 8, outro vai dividir por 2. Então, serão potências diferentes. Então, vamos só calcular aqui, ó, 12 ao quadrado, igual a 144, dividido por 8. 18. Então, aqui nesse caso, eu vou ter uma potência de 18 watts. E no outro caso, eu vou ter uma potência de, dividido por 2, 72. Então, a potência exigida da fonte não é a mesma. Tá? Não é a mesma. Então, aqui está errado. A potência dissipada na primeira situação é maior. Aqui está na cara que está errado. A gente já fez usamos uns valores numéricos aqui, vimos que na primeira situação, que é a série, é 18, né? E na segunda, 72. Então, aqui também é errado. Não há como analisar a relação entre a potência das duas situações sem os valores dos elementos e da fonte. Não, está errado. Né? Aqui a gente deu o valor numérico e chegou no resultado, mas mesmo fazendo o cálculo sem valores numéricos, a gente consegue chegar nessa relação aqui, tá? De 4 vezes. Tá? Então aqui também está errado. Só basta saber que é o mesmo valor das resistências. A gente consegue chegar no resultado. Na segunda situação, cada resistor dissipa 4 vezes mais potência quando comparado com a primeira. Então, vamos ver aqui, ó. Na primeira situação, a gente viu nesse exemplo que a gente teve uma potência de 18 watts total. Então, esse resistor 1 está com 9 watts e o 2 com 9 watts, né? Se a potência do circuito é 18, cada um está com 9, ela se divide. Agora aqui, ó, 72 ao total, quer dizer o seguinte, que cada um está com uma metade, né? Então, o R2 está com 36 watts e o R1 também com 36. Então, é o seguinte, olha aqui, ó. Vamos pegar o R2. No primeiro caso, ele está com 9 watts. E no segundo caso, 36. Então, 9 vezes 4, 36, né? 9 vezes 4, 36. Então, é 4 vezes mais potência. 4 vezes mais potência. Então, aqui é a nossa resposta correta. E a última aqui, na primeira situação, o valor de potência dissipada pelos resistores é 16 vezes menor. Né? Não, 16 vezes menor não. É 4 vezes menor, né? Então, aqui também está errado. Então, a resposta certa é a letra D. Ok, dúvidas? Ai, ai. Muito bem, vocês estão muito calminhos hoje, está todo mundo quieto. Muito bem. Então, Oi, professor, essa questão que foi feita aí agora, você chegou nesse 36 aí. Eu fico meio com dúvida nesse aí. Como é que você chegou nesse 36 watts aí? Aqui, potência... ó. A potência total do circuito é de 72 watts. Isso. Certo? 72. É. Então, cada resistor está consumindo parte dessa potência. Se os resistores são iguais, a potência é dividida igualmente. Ah, tá. Entendeu? Entendi.
Então, cada um está com 36 de 72. 36 mais 36, 72. Entendi, agora ficou claro. Beleza? Beleza. Igual aqui em cima. Ó. Aqui em cima a gente viu que o total deu 18 watts. Então, cada um está com 9. Tá? Cada um está com 9. Então, veja o seguinte, pessoal. Toda vez que você liga os mesmos componentes em paralelo, eles vão consumir mais potência do que em série. Tá? Então, ligação, todo o sistema nosso, praticamente, sistema elétrico, todas as instalações residencial é 100% praticamente. É tudo em paralelo, tá? Tudo em paralelo. Muito bem. Então, vamos ver aqui, ó. Fazer esse 14 aqui. Aqui está errado, aqui na letra E, aqui teria que ser 6 amperes. É um Azinho pequeno, mas é 6 amperes aqui. Mas beleza. Então, ó, no circuito abaixo, quer saber qual a alternativa do valor da corrente que circula pelo resistor 3. Resistor 3. Esse resistor aqui. E aí, pessoal? Qual que é o valor? Qual que é a resposta certa? Alguém tem alguma sugestão de como responder esse exercício? Vanderlei, Jean, João. Ô, João, você não entendeu? Ah, peraí, vamos voltar lá então. Deixa eu voltar aqui. Você não entendeu porque R1 e R2 é igual a 4, né? Eles não tem nenhum valor aqui, ó. Eu que estimei aqui o valor de 4 ohms, tá? Porque aqui, ó, é do mesmo valor. Tá, ó, R1 é o mesmo valor. Os dois são do mesmo valor. Então, eles são iguais. Poderia ter colocado 10 aqui, 5. Coloquei 4 aqui para facilitar nosso entendimento, que com números fica mais fácil de chegar nas conclusões, entendeu? Não que eles tenham o valor de 4 ohms, não. Ok? Ah, beleza. Porque uma dica que eu dou para vocês, esses exercícios assim, que tem essas suposições e essas interpretações a serem feitas, e aí não tem um valor numérico, né? Aí você estima que um valor, que aí fica fácil de você chegar na conclusão, né? Quando você tem o número aqui, ó, você faz a relaçãozinha, a tua análise fica mais fácil, né? É mais fácil analisar com o número do que analisar só com incógnitas, né? Ficar multiplicando R por R aqui, não vai ficar legal, não. O mais interessante é você pegar e estima uns números aqui que você consegue visualizar melhor, tá? Aí vamos lá. Então, vamos fazer aqui o 14. E aí, qual a sugestão? Como que a gente resolve esse circuito aqui? Calcula a resistência total, acha a corrente total, depois acha a corrente nos nós. Qual que é a sugestão? Daniel, Hamilton, Vanderlei, Elson. Boa noite, professor. Estou mais olhando para ver se pega alguma coisa, porque tá difícil, viu? Tá difícil? Não, mas vamos lá, ó. Porque... Seria 3 amperes? 3 amperes. Quem foi que falou? O Elson.
cara. O Elson, isso aí, Elson, dá 3 mesmo. Que é o seguinte, ó, lembra o seguinte. Lei de Ohm. Lei de Ohm é tensão é igual a resistência vezes corrente. E o valor da corrente, eu acho ele dividindo a tensão pela resistência. Então, eu tenho o valor da resistência aqui, 4 ohms. Mas aqui, ó, tá tudo em paralelo, ou seja, o positivo da fonte está ligado aqui em cima. Tudo mesmo ponto. Eu tenho um positivo aqui e embaixo eu tenho um negativo. Negativo, negativo. Está todo mundo intercalado. Então, a tensão aqui no R3, em todos os resistores, é a mesma tensão da fonte. Quando é em paralelo, lembre-se o seguinte, quando está em paralelo, todo mundo tem a mesma tensão. Todo mundo tem a mesma tensão. Então, aqui a tensão vai ser 12 volts. Então, 12 dividido por 4, 3 amperes. Eu não preciso de calcular resistência total, corrente total, nada disso. Somente aplicar aqui a análise aqui, que é um circuito em paralelo. Então, um circuito paralelo, eu pego a tensão e divido pela resistência. Eu acho a corrente que está passando aqui. Aqui vai descer 3 amperes. Ok? E no paralelo, as correntes se dividem, né? Isso. Mas aí aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, tem esses nozinhos aqui em cima, né? Ó. Isso. Tem nozinhos aqui em cima. Então vai vir a corrente total aqui da fonte, o I total. Aí aqui ele se divide, vem aqui para o R1, continua uma parte, se divide novamente, ó, desce para o R2, continua aqui para o último nó, e aí parte vai descer aqui, o R3, e parte vai vir para o R4. Então, em todos esses nós, ela vai se dividindo. Só que a gente identificou aqui, eu só preciso saber que vem aqui no R3. Tá? Eu achei aqui que vai descer 3 amperes. Né? Se eu quisesse identificar as outras, né, eu poderia simplesmente pegar o 12 aqui e dividir pelos valores das resistências. Tá? Chegaria no resultado. Muito bem. Então, diga lá, alguém vai falar? Hoje tem bastante gente aqui na aula. Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Deixa eu mais um. Os cachaceiros tudo virou homem de família agora, professor. Tá todo mundo agora. Vamos dedicado. Ó, vamos fazer isso aqui, ó. Fazer esse aqui é interessante. Mas é o número 5. O número 5 fala para calcular a resistência total. E a corrente total. Mas vamos ver aqui. Quantos nós tem aqui nesse circuito, pessoal? Ei. 3 nós, né? Ó, tem um nozinho aqui, um outro aqui e um outro aqui. Ó. Vou colocar nome deles. A, B e C. Certo? Então, vamos ver como é que vai funcionar as correntes aqui, ó. Corrente total vai sair aqui da fonte e vai chegar no nó A. Parte dela vai descer aqui para o R2 e parte vai seguir aqui em direção ao nó B. Quando a corrente chegar aqui no nó B, ela vai ter duas opções. Uma opção é vir aqui pelo R4 e a outra opção é um caminho aqui até chegar ao nó C que tem resistência nula, resistência zero. Tá? Então, lembre-se o seguinte, a corrente elétrica, ela sempre vai escolher o caminho de menor resistência.
Então, nessa situação aqui, ó, toda corrente que chegar no nó B, ela vai descer por aqui, ó. Não vai passar a corrente no resistor 4, vai ser 0 ampere. Não vai ter corrente por ele, né? Porque ele tem uma resistência maior, tem uma resistência 0 aqui, ó, nula. Então, esse R4 eu posso desconsiderar ele para o circuito, porque ele está ligado aqui, mas ele não está contribuindo para nada. Tá? Então, se eu pegar aqui e redesenhar o meu circuito, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, resistorzinho aqui em cima. Ó, eu excluí o resistor 4, que ele não está fazendo diferença. Então, aqui eu tenho o nó A, aqui seria aquele B, e aqui embaixo o C. Aqui o R1, R2 e R3. Ok? Então, isso aqui, pessoal, ó, esse um caminho para a corrente elétrica com resistência nula, tá? Esse aqui é um curto-circuito. Tá? O que é um curto-circuito? É um determinado caminho para a corrente onde a resistência é nula e a corrente vai ser o máximo possível. Então, quando vocês ouvirem ou lerem sobre curto-circuito, quer dizer isso. Quando fechou um curto-circuito, é que naquele ponto ali, a resistência foi a 0 e a corrente vai lá em cima. Isso é um curto-circuito. Okay? Então, o R4 foi curto-circuitado, ou seja, ele foi jumpear, tem um termo que o pessoal fala na elétrica, que é um jumper, né? É um pulo, né? Ele foi curto-circuitado, né? Então a corrente não vai passar por ele. Então, ele é excluído do circuito. Agora vejam o seguinte, ó. O R3 ele está em paralelo com o R2. Tá? O R3 está em paralelo com o R2. Vocês conseguem ver o R3 em paralelo com o R2? Ó, redesenhando, ó. Desenhar azul aqui agora. R1 aqui em cima. E vou fazer isso aqui, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C, tá? E aqui o R2 e o R3. Tá, ó, só fiz redesenhar aqui, ó. Então, o R2 está em paralelo com o R3. Tá? E aí, agora começa a ficar fácil. Ó. O R1 é 5 ohms. O R2 e o R3 são de 10 ohms. Né? Então, aqui, ó, R2 em paralelo com R3, 5 com 5 vai ser igual aqui. Ó, 10 com 10, 10 dividido por 2, 5 ohms. Então, aí, eu tenho um circuito em série, com dois resistores, né? Um de 5 ohms aqui, que é o R1, e um outro de 5 aqui, que é o paralelo de R2 e R3. Então, aqui a resistência total, 10 ohms. Ok? E aí, a corrente, né? A corrente vai ser a tensão dividido pela resistência total, tensão total. Então, 40 volts dividido por 10. Então, o I ali vale 4 amperes. Ok, turma? Entenderam aqui o que é um curto-circuito aqui, ó? Por que eu não considero o R4? Ficou claro? Jean, Lúcio, Daniel, Vanderlei, João. Esse nó B aí, no caso, elimina ele, então. É como se eu pegasse ele aqui, ó, e aqui, ó, a gente eliminou ele, né, que o R4 não está fazendo sentido,
É como se eu pegasse o nó B e jogasse aqui embaixo, esse ponto B agora, né? Ou unisse ele aqui com R3, o ponto C, né? Eu consigo visualizar que realmente eles estão em paralelo. Tá? Alguém escreveu alguma coisa aqui. Tá? Não que o R4 ele não exista no circuito, tá, pessoal? Isso pode acontecer em algumas situações, tá? Vocês vão se deparar com isso quando vocês estiverem atuando, dando manutenção, não só na parte eletrônica, que é um pouco disso aqui que a gente está estudando, até na parte de dizer assim, a eletrotécnica própria dita mesmo. Né? Em algumas situações, alguns componentes ou alguns elementos de um circuito, algum equipamento, ele não funciona porque ele está curto-circuitado, né? Ele tem um curto ali que está eliminando ele do circuito elétrico. Né? Tem um caminho opcional onde a corrente passa por ele que não passa por aquele equipamento seu lá que está instalado. Então, aí você tem que conseguir fazer essa análise, né, e chegar nessa conclusão, né, que você precisa de alterar o sistema para poder que ele volte à normalidade. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho. Deixa eu fazer esse aqui, esse número 4, ele fala de energia. Tá? Esse aqui a gente não estudou muito, não. Mas esse aqui é o seguinte, né? Ó. Então, vamos lá. Observe as figuras 1 e 2, né? A figura 1 representa a fonte de tensão contínua, de 10 volts aqui, né? Suprindo uma carga. Essa carga aqui é como se fossem os resistores. E aqui o gráfico 2 descreve a corrente no tempo. Tá? Aí quer saber o valor de energia consumida, né, durante o tempo, né, durante as 4 horas. Então, o que é energia consumida? A energia consumida é a potência vezes a hora. Tá? É o quanto você consome de potência por um determinado período. Isso é energia elétrica. Okay? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a potência e multiplicar pelas horas aqui, ó, que o circuito ficou ligado. Tá? Então, o que a gente... a energia que nós consumimos aqui nas nossas residências, né, a gente paga ela justamente por essa aplicação, né, a potência multiplicado pela hora. No nosso caso, né, a gente paga, em vez de colocar só o watt-hora, né, é o quilowatt-hora. Né, ó. É quantos 1000 watts por hora, né? O quilo é 1000, né? Então, a gente paga por 1000 watts por hora. Certo? Isso aqui hoje está em torno de 1 quilowatt-hora, né? Que é 1000 watt-horas. Se tiver um equipamento aí que consome, se deixar ele de 1000 watts e deixar ele ligado por 1 hora, você vai pagar em torno aí de uns 0,72, não. Uns 72 centavos. 71, 80, agora está tendo bandeira vermelha. São uns 80 centavos. Entenderam aqui, pessoal, o que é energia? Ô, Sandro, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Então, vamos lá, ó. Então, temos que achar a potência e multiplicar pelas horas. Então, vamos ver o seguinte, ó. Nas primeiras 2 horas, ó, de 0 até 2 horas, esse trecho aqui, ó. Esse primeiro trecho, de 0 a 2 horas, ó. Aqui, esses índices aqui é da corrente, ó, I em amperes, né? Ó. Então, de 0 a 2 horas, a corrente foi em 5 amperes. Então, o I que circulou aqui, ó, foi 5 amperes. Então, pela fórmula da potência, V vezes I, vai ser 10 vezes 5, 10 vezes 5. Então, a potência
foi de 50 watts nas primeiras 2 horas, né? E aí a energia, né, vai ser o P vezes a hora. Então, 50 por 2 horas, então 50 vezes 2, 100 watts. Então, de 0 a 2 horas, o circuito consumiu 100 watts. Aí já no trecho aqui de 2 às 4 horas, ó, a corrente caiu para 2,5. 2,5 ampere, pela metade, né? Pela metade. O que estava ligado aqui foi desligado metade disso. Então, nesse segundo período aqui, a potência vai ser a tensão, ao segundo período a potência vai ser tensão 10 e a corrente de 2,5. Então, a potência 25 watts. Já a energia, a potência vezes a hora, foi consumido 25 watts das 2 às 4 horas. Então, mais 2 horas, né? Então, 25 vezes 2, 50 watts. Então, ao todo, né, ó, no período todo, de 0 a 4 horas, né, às 4 horas, o circuito consumiu 100 mais 50, né? 100 no primeiro período e 50 no segundo. Então, total de consumo, 150 watt-hora. Aqui é watt-hora, né? 150 watt-hora. Ok? Tá esclarecida essa questão de energia, pessoal? Pra onde? Beleza, muito bem. Muito bem, pessoal, vamos fazer o seguinte, 8h20, vou fazer uma pausazinha, 8h35 estamos de volta, pode ser? Pode ser, ótimo. Tomar água. Beleza, então vamos tomar uma aguinha. Então, 8h35 estamos aqui de volta. Beleza, pessoal. Falou.